Eu vou só abrir aqui o link, onde... O link não, né? Abrir o slide onde nós paramos. Aqui. Vocês estão vendo aí? Tá tranquilo? Se não ver, me avisem. Tá tranquilo? Tá vendo? Tá de boa. Beleza. Então, olha só. Semana passada, na nossa primeira aula, a gente começou a percorrer todo um caminho para a gente conseguir perceber a importância da filosofia, né? E qual o sentido e a lógica da filosofia dentro de uma perspectiva escolar, acadêmica, dentro da nossa vida e dentro da sociedade, né? Eu digo que pensar a filosofia, né, e ter essa visão da filosofia na nossa prática diária acaba sendo um esforço intelectual nosso de perceber o quanto é muito importante a gente ter a capacidade de três grandes pilares, né? Pensar, o julgar e o agir. E o ser humano como um todo, né, na sua integralidade, isso acaba se fazendo necessário para que, de fato, a gente tome consciência das nossas ações, tá? A gente tome consciência daquilo que a gente está fazendo no dia a dia, pensando e, ao mesmo tempo, imaginando em emitir juízo de fato ou de valor a respeito de algo. Dentro dessa perspectiva, eu mostrei para vocês rapidamente o conceito do termo filosofia, a importância da filosofia ao longo da história, no sentido que eu até disse que eu ousaria falar que ela é o berço de todas as outras disciplinas e das outras ciências, porque grande parte dos filósofos, eles não eram apenas filósofos, né? Eles eram matemáticos, químicos, físicos, astrônomos e aí vai. Então, as disciplinas que nós temos hoje se deve também à filosofia como a matriarca de tudo isso aí. E a gente chegou a esse ponto de começar a pensar de fato, né, o conceito e a condição do indivíduo que se faz presente dentro dessa perspectiva filosófica, né? A filosofia como uma disciplina, como uma condição, né? Como uma possibilidade de você compreender o indivíduo e todo o seu entorno numa integralidade, ou seja, partindo de um princípio, de um conhecimento, de uma lógica da existência, dos valores, das questões éticas, e aí vai. E a gente tem o filósofo, que é aquele indivíduo que faz da filosofia o caminho a percorrer para buscar respostas relativas às suas dúvidas. Por que eu digo isso? Até eu falei com vocês e apresentei essa imagem, né, do O Pensador, de Auguste Rodin, né? Porque esse pensador representa aquela atitude que cada um de nós devemos ter nas nossas práticas diárias, em pequenas situações, né? Eu falo que em pequenas situações que nós temos que fazer escolha, porque fazer uma escolha é algo inevitável, temos que fazer, e o simples fato de não escolhermos, isso já é uma escolha, né? Esse pensar ele é muito importante para que a gente, de fato, consiga e compreenda, né, qual o papel do ser humano na sociedade e qual o papel da sociedade na vida do ser humano. Então, é importantíssimo. E eu gosto sempre de falar, e eu brinco sempre nessa perspectiva, que falar do filósofo é nos remeter a uma criança, né? Uma criança, eu falo que, não sei se vocês têm irmãos pequenos, menores, primos, sobrinhos, a criança ela consegue com muita clareza e com muita consciência, de fato, exercer a possibilidade do questionar, né, do que vem a ser, né? Você direciona a criança, senta, ela te pergunta por quê. Você fala com ela porque papai está pedindo. E ela pergunta, por que papai está pedindo? Porque o papai quer que você sente. Por que o papai quer que eu sente? Então, a criança ela só faz e só exerce aquilo que lhe é direcionado a partir do momento que ela vê lógica naquilo. Do contrário, a gente sempre vai ter a criança com um exímio filósofo, com uma verdadeira prática do questionar no sentido de que só é possível se pensar
e se viver daquela forma dentro da perspectiva da lógica daquilo que eu penso ser. Então, a gente começa aí a traçar essa ideia de que seja a filosofia. E qual o caminho a se percorrer? Boa tarde, Pedro. Tudo bem contigo? Pedro? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Tá? Olha só, vamos lá, vamos para o método interativo para a gente não perder tempo. E é muito importante a gente conseguir assimilar conhecimentos para que isso se torne tranquilo. Tá? Estou abrindo aqui a minha tela interativa, vou enviar o link para vocês. O link eu preciso que respondam em uma única palavra. Tá? Em uma única palavra, por favor. Deixa eu achar aqui o Zoom novamente, porque eu tive que sair dele aqui rapidamente. Mensagem, achei. Para vocês, tá? Em uma única palavra, cliquem aí, por gentileza. Em uma única palavra, vocês definiriam o pensamento, a filosofia, como sendo um pensamento o quê? Manda. Né? Logicamente, pense e escreva. Tá? A filosofia é um pensamento, não é o que é a filosofia. A filosofia é um pensamento em uma palavra. Resuma isso. Ou tente expressar a partir daquilo que vocês acreditam ser. Tá? A filosofia é um pensamento. Estou aguardando. Manda ver. Se não conseguir, me diga. Eu mando o link de novo. Estou tomando um golinho d'água. Quando vocês mandam aí. Estou aguardando. A metralhadora aí, Gustavo. Acho que é teu áudio. Ei, ei. Esses áudios sempre uma figura. Olha lá, tá faltando mais gente. Tá faltando mais gente. Alguém já deu o pontapé inicial. Todo mundo chegou a receber aí o link. Se não recebeu, me avisa que eu mando o link novamente. Isso, tá chegando. Tá? A filosofia é um pensamento. Vai lá. Tá faltando ainda. Tá faltando gente. Tô aguardando. Ah, preguiça, não fique com preguiça não, tá faltando gente. Até agora dois, até agora dois. Alguém teve dificuldade? Beleza, três. Se alguém tiver dificuldade, galera, é só falar que a gente vai orientando. Né? Se tiver pelo celular, vai lá nos três pontinhos do lado direito. Né? Três pontinhos, clica lá, mensagem da chamada, e clica na mensagem da chamada, você vai ter acesso ao link que eu compartilhei com vocês. Não sem vergonha, a gente está aqui, é um por todos e todos por um, manda ver. Tá? Diante do que vocês foram falando aí, expressando através desse modo interativo, a gente já começa a pensar por aí, de fato, numa condição. Tá? Numa condição. A gente traçou essa ideia da filosofia, e a gente tem muito a pensar a respeito mesmo dela ao longo da história, mas, de fato, as palavras que foram contribuídas da parte de vocês, elas retratam a filosofia enquanto um pensamento, sim, um pensamento reflexivo, um pensamento voltado, de fato, para a sabedoria, e um pensamento, de fato, que nos remete a uma condição crítica. Crítica no sentido de buscar a criticidade das coisas, né, e agir perante a mesma dessa forma. Porque eu digo e repito, né, nós vivemos numa sociedade onde as coisas nos são direcionadas, tá? Sem que, às vezes, nós tenhamos a possibilidade de fazer escolhas. Né? As coisas chegam até nós, simplesmente chegam, né? Através do senso comum, através das tradições, através da geração, de pai para filho, de mãe para filho, de irmão para irmão, e aí vai.
através da religião, através de diversas instituições que fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida. Mas pensar na filosofia enquanto um pensamento construtivo, crítico, reflexivo, né, de cunho intelectual, que vai possibilitar você pensar aquilo e no que diz respeito a todo um processo, de fato é conseguir encontrar isso aí, né? É encontrar o verdadeiro conhecimento. E o verdadeiro conhecimento está onde? Está pela busca, está por meio e através da busca. Vamos assistir rapidamente e a gente retoma a ideia. Olha lá, se não estiverem ouvindo e vendo, me digam, tá? Por favor. Eu fiquei meio perdido. Eu passei esse vídeo para vocês semana passada. Alguém abre o áudio e me diga, por gentileza. Chamado conhecimento. Acho que não tinha passado, não, professor. Beleza, então vamos lá. Conhecimento. Essa é uma pergunta que ninguém se faz logo pela manhã. Mas sempre tem alguém procurando conhecimento onde ele não está. Onde ele sempre esteve e quem precisa, às vezes, não percebe. Conhecimento virou até nome de departamento. Há empresas buscando puro sentido no mundo dos terabytes. Com tanta informação nas mãos, há quem garanta que tudo isso é conhecimento. Os dados são importantes, as estatísticas também. Mas conhecimento vai além de simples informações. Conhecimento pode ser algo tangível, difícil de explicar e até de medir. Mas conhecimento passa a ser algo objetivo quando você precisa dele para resolver seus problemas. Conhecimento é algo que leva você a procurar outros caminhos. Esses novos caminhos lhe dão ainda mais conhecimento. E quando falta conhecimento, sobra improviso. E o improviso pode estar no jeito de pensar as coisas, ou de fazê-las. É nessas horas que a gente pensa. Como vale uma boa ideia? Aquela que funciona para valer. Esta é uma boa filha do conhecimento. O conhecimento é assim, quanto mais temos, mais procuramos. Ele é infinito. E bom detalhe, o conhecimento não intimida, ele abre portas. E lá dentro estão as oportunidades, à espera de mais conhecimento. O conhecimento está em todo lugar. Nas coisas, ele é resultado. Nas pessoas, ele é possibilidade. E quanto mais possibilidades, melhores podem ser os resultados. Eu sempre gosto de frisar a ideia de que quando a gente tem a possibilidade de conhecer, isso já é algo a ser concretizado. Porque o que nós mais temos, né, dentro de uma perspectiva como um todo, são informações. Informações, elas chegam até nós de diversas formas, né? Elas chegam até nós através aí da televisão, dos jornais, das redes sociais, dos grupos que participamos, mas até que ponto a informação, ela de fato ela pode ser vista como uma forma de conhecimento? Porque as informações que chegam até nós, talvez elas venham fruto de uma certa manipulação. Manipulação de um poder econômico, manipulação por parte de um poder religioso, manipulação por parte de um poder social. Então, são questões que deveriam passar pelo crivo do questionamento, né, pelo crivo da dúvida, para que, de fato, a gente pudesse ter como uma fonte de conhecimento, uma fonte de credibilidade, né? Então, são coisas que a gente tem que começar a parar para pensar, né? De que forma nós lidamos e nos relacionamos com aquilo que chega até nós, né? Chega até os nossos olhos, chegam até os nossos ouvidos, chegam até a possibilidade de fazer com que nós acreditemos ou não naquilo que nos é transmitido. Então, o conhecimento, de fato, é uma fonte de possibilidades. As pessoas elas podem tentar nos roubar tudo. Eu sempre brinco e falo que
as pessoas podem tirar da gente a nossa felicidade, pode tirar de nós pessoas que amamos, nós podemos perder a nossa condição social, a gente pode perder, né, tantas e tantas outras coisas, mas conhecimento a gente não perde. Conhecimento as pessoas não nos tiram, porque é meu, é seu, é nosso. É algo que foi construído e alicerçado ao longo de toda uma vida. E isso é seu. E é isso que vai fazer com que você se torne diferencial na sociedade e na sua vida. Né? Se vocês querem serem aprovados no PISM, estudem, estudem. Não existe uma solução mágica para aprovação no PISM. Significa o seguinte: estude, dedique, faça do tempo que vocês possuem, façam da oportunidade que está sendo dada a vocês pelos seus familiares de estarem dentro de um cursinho, para que vocês alcancem a meta e o objetivo de vocês e a realização desse sonho. Então, não deixem com que isso passe. Não percam essa oportunidade que muitos gostariam de ter e não estão tendo em função de diversos fatores, né, sociais, econômicos, e aí vai, mas que vocês estão tendo. E por estarem tendo, usem disso como uma fonte de conhecimento para fazer a diferença na vida e na realização das metas e sonhos de vocês. Então, entra aí a filosofia, porque a filosofia, repito, ela trabalha na integralidade do indivíduo, na integralidade da sociedade com o mesmo e do mesmo com a sociedade. Então, a gente vai ter várias dimensões quando a gente for pensar na filosofia. Tá? A dimensão filosófica, que é essa que a gente começou, o que é a filosofia, as várias maneiras de se pensar a filosofia, a classificação das formas do pensar. A gente tem a dimensão histórica. A gente vai percorrer também quando surgiu, em função de que surgiu, quem foram os primeiros filósofos, qual a importância da filosofia para a humanidade. A gente tem a dimensão social, né? Qual a função, qual o papel da filosofia na sociedade, na minha comunidade, na minha escola, na minha vida. Ela tem que ter um papel social, um papel transformador. E a dimensão científica, que a gente vai percorrer mais para o finalzinho, percebendo qual a relação entre a razão e a ciência, entre o pensamento filosófico e o método. Existe uma relação. E é essa relação entre o conhecimento filosófico, o pensamento filosófico e o método, entre a razão e a ciência, que vai nos possibilitar compreender o verdadeiro conhecimento ao qual nós somos convidados a adquirir e construir ao longo da nossa vida. E isso se constrói na medida que vamos percorrendo todo um processo histórico, tanto da filosofia quanto da sociologia, e tomando consciência do papel dessas disciplinas dentro da sociedade, bem como no direcionamento das nossas ações e das possibilidades que nos são oferecidas. A gente tem aí, tá, o primeiro cara que idealizou aí, e que criou, né, a ideia da palavra filosofia. A gente vai vê-lo depois, mais para frente, nos mais conhecidos pré-socráticos, Tales de Mileto, tá? Foi o primeiro idealizador, tá? Idealizador aí da palavra filosofia, tá? Ele foi um dos grandes representantes também desse pensamento racional, desse pensamento intelectual, através da sua concepção de que nós podemos explicar as coisas, podemos explicar a realidade através desse pensamento reflexivo. Tanto é que a gente vai ver mais para frente que ele é um dos grandes filósofos da física, né? A filosofia natural, aquela filosofia onde se baseava num elemento, tá? Um elemento natural, como, por exemplo, vocês estão vendo aí a água. O elemento primordial para Tales, para se explicar a origem de tudo, é a água. A água é a essência de todas as coisas. Sem a água não existe nenhum elemento vivo. Tá? A gente vai ver isso mais para frente na filosofia pré-socrática, e ele
como um dos grandes representantes dessa, porque pensar nisso é trazer, de fato, esse percurso que a filosofia teve. E aí a gente tem Pitágoras de Samos, que foi aquele que, de fato, começou também a difundir, junto de Tales de Mileto, tá? Pela primeira vez na história, o conceito e a ideia do que seria filosofia. Tá? O Pitágoras, não precisa dizer, muitas das vezes vocês que gostam aí da matemática, eu não sou adepto da matemática, mas sei da importância dela. Tá? A gente vai ver a ideia de Pitágoras ao longo dos pensadores pré-socráticos. Ele foi o primeiro cara que idealizou, e que idealizou com certeza aquilo que vocês tanto amam aí, que é o Teorema de Pitágoras. Né? Através do quê? Da observação aí, como vocês estão vendo, dos acordes musicais, porque ele falava que cada acorde representava uma letra, e a letra, mesmo cada uma tendo o seu papel diferenciado nesse processo construtivo, esses acordes e essas letras traziam uma harmonia para o mundo, para o universo. E essa harmonia era um dos principais fatores para se perceber, de fato, a origem, a essência e a ordem das coisas. A gente vai ver isso mais detalhado quando a gente entrar nos pré-socráticos. Tá? É só para mostrar para vocês que a gente tem todo um percurso a se pensar da filosofia, desde aquele que idealizou e que criou o termo, àquele que expandiu essa ideia da filosofia como uma consciência aí racional, intelectual, reflexiva, sobre um pensamento que até então era dominante, que era o pensamento mítico, o pensamento das narrativas, da história, da tradição. Então, a gente vai ver isso bem detalhado e bem calmamente para vocês não se assustarem. Simplesmente ele começa a perceber e a analisar, como um bom matemático, como um bom filósofo da racionalidade, filósofo da física, né, que ele poderia explicar isso através daquilo que nós chamamos hoje de acordes, cifras e notas, a harmonia desse conjunto de letras e de siglas para compor aquilo que nós temos hoje, que é a música, que é a harmonia. Né? E a gente tem aí um videozinho para a gente pensar e a gente volta nele rapidamente. Vamos lá. Havia roupas, sentimentos que já não me servem mais. O tempo corri e sentia sempre um passo atrás. Não desce em busca do que me faria paz. Encher vazios, tornar sonhos reais, mas o medo. Assim, meu inimigo, não está pra lá. Tudo muda até as estações. Serve de esperança aos corações. O homem passou. E o amanhã ainda não é. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. Eu achei que nunca fosse superar a dor que é perder alguém e ter de continuar, mas sou bem mais forte do que eu poderia imaginar. Pensei mais de 1 milhão de vezes sem parar em desistir de mim, por não acreditar que eu já sou o meu melhor motivo pra caminhar.
Tudo muda até a sensação, serve de esperança aos corações. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. E o presente é o presente que a vida me deu. Mudanças é necessário, galera. Eu falo que se nós queremos ter uma sociedade diferenciada, tá? Uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade onde não existe diferença, distinção de cor, de credo, né? de religião, de orientação sexual, de gênero, de sexo. Então, isso precisa vir. A mudança ela precisa acontecer. Mas para a mudança de fato acontecer, requer da gente mudança. Nós temos que mudar primeiramente. O mundo não muda se a gente não mudar. Não vai mudar. Tá? A gente não vai conseguir combater o preconceito, a discriminação, a intolerância, né? O racismo estrutural, a diferença entre questões trabalhistas entre homens e mulheres. Se a gente não mudar, a gente tem que mudar o nosso olhar, nós temos que mudar as nossas atitudes, nós temos que deixar de cruzar os braços e descruzá-los e tomarmos atitudes nessa nossa sociedade, custe o que custar. Do contrário, galera, a gente vai continuar contribuindo historicamente para todas essas manifestações de preconceito, discriminação e intolerância que existe no nosso país, na nossa sociedade, na nossa realidade. Então, mudanças podem acontecer e devem acontecer, mas tem que começar pela gente. Tem que começar pela gente. A gente tem que começar a buscar o nosso lugar de fala na sociedade. A gente tem que começar a buscar o nosso lugar enquanto pessoas empoderadas, pessoas autônomas, pessoas competentes que somos. Vocês, jovens, são competentes, são autônomos, são empoderados, mas precisam acreditar nisso. Vocês precisam mostrar para a sociedade que vocês são muito mais do que aquilo que a sociedade prega. Muito mais. Juventude não é sinônimo de falta de respeito, de falta de compromisso, de irresponsabilidade, de droga. Não, de droga, não. Juventude é sinônimo de responsabilidade, de compromisso, de mudança. Mas isso depende de vocês. Depende de ter esse olhar perante a sociedade que ela espera. Esse olhar diferenciado, de pessoas capazes de dialogar, de questionar, de duvidar. Mas isso precisa acontecer de modo que nós venhamos a sair da nossa área de conforto. A gente tem que ir além dos muros dos nossos quartos, das nossas casas, dos limites que são impostos pela sociedade para nós. A gente tem que ir além. Mas é fácil? Não, tá? Às vezes você fala assim, pô, Augusto, mas é muito difícil. Tu tá falando assim, o trem é fácil? Não, gente. A gente, vamos dizer assim, o ser humano, para ser de fato quem ele quer ser, assumir a sua identidade cultural, social, e seja ela na sua amplitude, ele vai enfrentar
diversos obstáculos sempre. E obstáculos sempre terão. Mas a gente tem que acreditar que a vida não é fácil, de fato. Mas se a gente quer mudanças, as mudanças partem daí, primeiramente da gente. Perguntinha básica. Eu gostaria que vocês respondessem, por gentileza, antes do tempo finalizar. Tá? Antes do tempo finalizar. Uma verdadeira reflexão filosófica seria capaz de proporcionar ao indivíduo uma mudança de atitude? Sim, não, ou prefiro não responder? Manda ver, é rapidinho. Essa não demora tanto, não. Tá? Enquanto isso, eu vou molhar o bico aqui, senão eu fico sem voz. Vai lá, estou esperando. Se não encontrou o link, me avisa. Envia o link de novo. Uma mudança de atitude é possível mediante uma reflexão? Beleza. Praticamente, nós estamos aqui. Alguém está tendo dificuldade em ter acesso ao link? Só para saber. Não, né? Está todo mundo com... Beleza, está de boa. Só para saber, se estiver tendo alguma dificuldade, só falar que a gente muda a estratégia de trabalhar. Então, relato de vocês mesmos, é possível? Uma reflexão nos conduz, de fato, a essa possibilidade de pensar na mudança. Deixa eu só abrir de novo aqui, porque eu esqueci de abrir. E essa mudança depende unicamente de nós. Mas a gente tem que fazer valer acontecer. Vamos acreditar. Eu falo que nada é impossível. É impossível se nós não acreditarmos nessa força que vocês estão vendo aí. Essa é a força. Tá? A força que se baseia no porquê, no que, no como e nos quais. Tá? Porque as coisas são como são. As ideias são, o fato e os valores são, quais as consequências disso em nossa vida. Então, vamos começar a exercer esse poder. Eu falo que nós temos esse poder de decisão através de uma prática diária, que talvez nós nem percebamos, mas ela está aí. Ela está aí e ela vai nos conduzir a esse percurso de tentarmos responder, tá? Partindo do princípio de que talvez não seja fácil. Primeiro, entrar no processo de negação, perceber, ir lá no profundo de todo o seu ser e perceber talvez que tudo aquilo que você a vida inteira acreditou como sendo certo, sendo real, não passou de uma ilusão. Não passou de uma ilusão. Isso é a busca, é a procura pelo verdadeiro sentido, é se esvaziar de tudo aquilo que existe e que você, a vida inteira, caminhou acreditando que estava lhe fazendo bem, mas, pelo contrário, acarretou em sua vida tristezas, angústias, escolhas equivocadas. Coloque-se nessa condição de tentar negar, questionar, duvidar tudo aquilo que constituiu você enquanto aquilo que você é. Não estou dizendo que você não tenha que negar a sua identidade, mas simplesmente colocar sob o crivo da dúvida todo um processo do qual você participou, mas talvez que você não foi autêntico, autônomo na decisão desse processo. Me foi como é que eu posso dizer? Me foi obrigatório fazer determinadas coisas e aceitar determinadas coisas sem antes mesmo pensar a respeito delas. Então, o primeiro momento é esse. Coloque-se numa condição de negação no sentido de perceber e trazer à tona tudo aquilo que constitui a sua identidade, aquilo que você é, naquilo que você se tornou. Questione, pergunte, duvide. Falta um minutinho, eu vou encerrar aqui antes que acabe. Vou encerrar e volto e mando o link para vocês, tá? Só tenha um pouquinho de paciência, porque como eu fechei o WhatsApp para não ter o barulho, até ele abrir de novo ele vai demorar uns minutinhos, mas
Já volto, tá? Aproveita esses minutinhos, vai lá, toma uma água, vai no banheiro, pega um biscoito e já estou voltando, beleza? Tranquilo? A Yasmin já saiu até antes de eu falar.